Olá, alunos de Web 1. Então eu vou continuar nessas aulas aqui. Na última aula a gente aprendeu a criar um site com o básico de HTML. Nessa aula de hoje a gente vai começar a aprender sobre o CSS. Então, o que tem de novo no HTML vai ser só uma marcação, que é a marcação link. A gente vai usar essa marcação para incluir um outro arquivo. No nosso caso vai ser um arquivo de CSS. Se vocês baixarem a aula 4, vai vir para vocês o site com o index.html, uma pasta CSS e os slides. Abrindo o site, no navegador, o arquivo index.html, vai aparecer isso daqui para vocês. Então, aqui na aba vai estar frases, que vai ser o título do nosso site. Aqui tem cabeçalhos e parágrafos. Foi tudo que a gente aprendeu na última aula, o básico. A gente sabe fazer um site com cabeçalhos e parágrafos. Então, é esse o site da aula de hoje. Então, tem aqui um cabeçalho, meus pensadores, outros cabeçalhos, pensadores desconhecidos. Vamos ver as frases aqui que eu deixei para vocês. Só te digo uma coisa, não te digo nada. E ainda te digo mais, só te digo isso. Então, uma frase desconhecida aqui, que fala muito, para vocês refletirem. E uma outra frase é: final de semestre é que nem aquele filme, à espera de um milagre. Espero que não seja para vocês. Agora tem um outro cabeçalho, como esse daqui foi o cabeçalho principal H1, esse daqui provavelmente é o H2. Isso, o H2. Então todos esses aqui são H2. Uma frase de Aristóteles: a dúvida é o princípio da sabedoria. Então duvidem de tudo, que aos poucos, se vocês buscarem sanar as suas dúvidas, vocês se tornarão sábios. E o Nietzsche, uma frase do Nietzsche: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Então, uma frase ligada com a do Aristóteles. E aqui embaixo, um texto aleatório. Talvez vocês já tenham visto esse texto em algum lugar. Um texto que sempre começa com lorem ipsum. Esse texto é um texto que os desenvolvedores usam quando eles precisam escrever qualquer coisa. Não importa o texto, eles só querem que tenha palavras lá. Então, eles sempre usam esse texto lorem ipsum. Tem sites na internet que geram automaticamente. É só procurar lorem ipsum na internet, por exemplo. Aqui, ó, lorem ipsum, já apareceu até o gerador, Então, aqui já tem um gerador. Ele explica o que é. E aqui, ó, por exemplo, se eu quiser gerar 5 parágrafos, eu clico no botão e pronto, ó. Eu só copio isso daqui e colo no meu site esse texto. Então, o texto gerado, ele é aleatório, ele faz sentido, são frases que fazem sentido, tá escrito, acho que está escrito em latim, e ele sempre começa com lorem ipsum. Então, por isso que a gente chama esse texto de lorem ipsum. Ah, mas por que eu vou querer colocar um monte de texto aleatório no meu site? Porque nesse momento você não está preocupado, conforme você vai desenvolvendo o site, você não está preocupado no conteúdo mesmo. Vamos supor que é um cliente que depois vai te falar o que vai estar escrito no site. Agora você está preocupado em fazer o site, fazer o visual. E para que você veja se o visual está legal, você precisa de algum texto, qualquer coisa. Por isso que tem o lorem ipsum. Então ele só serve para você definir o visual, depois você vai substituir ele pelo texto real. Esse é o nosso site. E agora a gente vai abrir esse mesmo arquivo, index.html, mas a gente vai abrir usando o editor de texto. Eu estou usando aqui o Notepad++, que é um editor muito simples, que não tem nada. Ele vai servir só realmente para as aulas, porque quando vocês forem trabalhar vocês não vão usar ele. Mas para as aulas ele já está bom. Por quê? Porque ele, como tem pouca coisa, vai forçar vocês a escrever bastante e isso ajuda no aprendizado. Aqui está o HTML do nosso site. Quase tudo vocês já viram. Vamos rever rapidinho. Primeira linha,
que tem o doctype, que é o tipo do documento, que diz que é HTML, serve para falar que nós estamos usando a versão 5 do HTML, a última versão. Pelo menos a última, enquanto estou gravando esse vídeo aqui. Depois vem a marcação HTML que, vamos dizer, cria o nosso site, o site inteiro. Vai ter que estar dentro dessa marcação HTML. Ela tem um atributo lang, que é o idioma português, que é opcional, esse atributo. Depois, dentro do HTML, a gente tem o head e o body. A gente sempre vai ter só esses dois, um head e um body dentro do HTML. O head é a cabeça e o body é o corpo do site. Dentro do head, a gente tem o title, que é o texto que fica lá na aba do navegador, ou se o usuário quiser deixar o site nos favoritos, vai aparecer isso daí para ele. Então, é frases. Depois a marcação meta, que a gente também já estudou, com o atributo char7, que é o conjunto de caracteres, o TF8, para funcionar a acentuação no nosso site. E agora vem marcações novas. Na verdade, é só marcação link. A gente vai usar essa marcação sempre aqui no head, quando a gente quiser linkar, ou seja, ligar esse arquivo com outro arquivo. Então, até então, nós só editávamos um arquivo, que era o arquivo HTML. Agora, nós vamos escrever dois. A gente vai escrever HTML e, em outro arquivo, CSS. A gente sempre vai deixar separado para deixar organizado. Para juntar, vamos dizer assim, esses dois arquivos e formar um único site, a gente tem que ligar eles. Para isso que serve essa marcação link. Quando a gente for abrir o site, a gente vai abrir esse arquivo HTML. O navegador vai carregar o arquivo HTML, ele vai ler linha por linha do seu arquivo, e quando ele chegar nessa linha aqui e ele ver a marcação link, ele vai carregar o outro arquivo. Mas qual outro arquivo? Vamos ver os atributos dessa marcação. Essa marcação tem esse atributo rel de relacionamento, stylesheet, que significa folha de estilo. Então, o tipo de ligação entre o meu HTML e esse outro arquivo é do tipo folha de estilo. Por quê? Porque o arquivo CSS, que é o arquivo que a gente vai definir o visual do nosso site, ele é uma folha de estilo. É assim que ele é chamado. Então, você sempre vai escrever desse jeito. Então, cuidado, porque sheet tem dois E's. Então, se você colocar um só, vai estar errado. E o segundo atributo, esses dois atributos são obrigatórios, é o href. Esse href é o local onde está o seu outro arquivo. Nós só estamos trabalhando com arquivos locais, arquivos sempre no próprio computador. Nós vamos trabalhar com endereços relativos, mas é só durante essa aula, né? Mais para frente, nas próximas aulas, quando você for desenvolver sites com linguagens de programação lá do servidor e tudo mais, vocês vão fazer diferente. Mas por enquanto aqui, para ficar simples, nós sempre vamos usar endereços relativos. Isso vai facilitar bastante o desenvolvimento. O arquivo HTML está aqui nessa pasta. Então, eu tenho a pasta com o arquivo HTML. Perceba que na mesma pasta que está esse arquivo, tem a pasta CSS. E dentro dela vai ter os arquivos reset.css e estilo.css. Então, como o arquivo index está nessa pasta aqui, eu tenho que falar para o navegador que ele vai ter que entrar na pasta CSS para encontrar os arquivos. E como que eu faço isso? Então, eu escrevo o nome da pasta, que é CSS, e coloco uma barra. Então, no Windows, no Linux, Mac, você vai separar com barra o nome das pastas para o nome do arquivo. Isso daqui é um caminho que vai ter que ser percorrido até chegar no arquivo. Então, primeiro eu vou entrar na pasta CSS para depois acessar o arquivo reset.css. Então, dessa forma, o navegador vai conseguir encontrar o arquivo reset. Se eu não colocar a pasta, se eu só colocar reset.css, mais nada, o que o navegador vai fazer?
Aqui onde está o seu arquivo de HTML, ele vai procurar aqui na mesma pasta um arquivo chamado reset.css e ele não vai encontrar, então vai dar um erro. Na verdade, ele vai continuar mostrando o seu site sem o arquivo CSS. Por isso que eu preciso falar que está dentro da pasta. A gente sempre vai deixar separado em pasta, uma pasta separada para os arquivos CSS, para ficar mais organizado. Mais para frente, quando a gente tiver outros arquivos, nós vamos criar outras pastas para deixar tudo bem organizado. Então aqui eu estou incluindo o arquivo reset. Eu não preciso fechar essa marcação é que nem a meta, ela só abre e já está funcionando. Aqui eu estou incluindo de novo, só que dessa vez um outro arquivo, o arquivo estilo.css. Então primeiro eu incluo o reset, depois o estilo. A gente vai ver como que eles funcionam. Mas basicamente o arquivo reset.css serve para resetar, zerar o CSS do navegador. A gente vai usar esse arquivo aqui nas aulas. Esse arquivo também é útil para os navegadores que ainda não dão suporte ao HTML5 e CSS3, se bem que hoje em dia acredito que todos os navegadores já deem suporte, mas a gente está usando ele para que tudo funcione e para zerar a folha de estilo padrão do navegador. O navegador já vem com um visual padrão, que é parecido entre todos os navegadores, mas nem sempre é o mesmo. Na última aula, a gente viu um site feito só com HTML. Esse site que foi feito só com HTML tinha um cabeçalho, tinha um parágrafo. A gente não definiu o visual em nenhum lugar, só que o nosso site tinha um visual. Tanto é que o cabeçalho do nosso site, ele era com uma letra maior que o parágrafo. Só que em nenhum lugar a gente pediu para ser assim. Pediu para, o cabeçalho do meu site tem que ter uma letra maior. Isso significa que o navegador já vem com um visual padrão. Então, nós usamos o visual padrão do navegador. A partir de agora, nós não vamos mais usar. Então, a gente sempre vai colocar esse reset CSS nos nossos sites. Então, todo site que vocês fizerem na aula vai ter que ser assim. Isso também é bom porque vai forçar o aluno a escrever mais CSS, a fazer tudo no braço para aprender tudo o que está acontecendo. E também vai ser bom porque se tiver diferenças entre os navegadores, nós vamos tentar eliminar essas diferenças, também para facilitar a nossa vida. Se você abrir o navegador com o Google Chrome ou com o Mozilla Firefox, eles vão parecer quase idênticos. Dependendo do que você fizer, eles vão ficar idênticos. Então a gente sempre vai incluir esse reset. Esse estilo, e a gente nunca vai mudar. Eu vou passar pronto para vocês o arquivo reset e vocês não precisam nem abrir, nem saber o que está escrito lá dentro. O que está escrito lá dentro vocês não vão entender agora. Só no final da disciplina vocês vão entender o que esse arquivo faz. O estilo reset é o arquivo que a gente vai escrever. A gente vai escrever ele do zero. A gente sempre vai ter que primeiro colocar o reset, primeiro aqui no site incluir o reset e depois o estilo. Por quê? Porque a ordem tem importância. Porque é nessa ordem que você colocou aqui, é a ordem que o navegador vai carregar. Então, primeiro ele carrega o reset e o reset zera tudo, e depois ele carrega o seu. Então, o seu arquivo vai sobrepor o arquivo do reset. Então, depois de zerar tudo, você vai definir o seu visual. Se a gente fizesse o contrário, se primeiro fosse colocado o estilo assim, o que ia acontecer? Primeiro, o site ia ficar com o estilo que você definiu, o tamanho da letra que você definiu, o visual seu, e depois a gente ia resetar tudo, zerar tudo, ia perder tudo que você fez. Por isso que não pode deixar nessa ordem. Então, isso é um erro comum que acontece com os alunos. A gente sempre coloca primeiro o reset, depois o estilo. Vamos passar rapidinho pelo restante do HTML, porque vocês já aprenderam tudo que tem aqui de HTML. Então, dentro do corpo do site, o corpo do site o que é? É a parte visível, é tudo isso daqui da nossa página. Esse é o corpo. O que tem? Tem um H1, que é o nosso título principal, Meus Pensadores. Depois vem um H2, Desconhecidos.
aqui ó, H2 desconhecidos. Depois vem 2 parágrafos aqui, que são citações. Então aqui tem o P. Lembrando que essas marcações têm o início e o fim. A marcação de início tem que ter o mesmo nome da marcação de fim, que é P de parágrafo. A diferença é que o fim tem uma barra antes. Então não pode esquecer isso daí também. O próprio editor já deixa colorido. E se a cor tiver diferente ou tiver esquisita, porque provavelmente tem um erro no seu site. Se a cor tiver tudo certinho, ó, aqui é azul, aqui ele deixou destacado, porque esse é o início, esse é o fim, quer dizer que está tudo funcionando. Se eu sem querer esquecer ó, de colocar o símbolo aqui, ó, percebe que já mudou as cores, já tem coisa errada. Ó. Era para estar azul, ficou vermelho, aqui ficou preto. Aqui, ó, ele não está mais colorindo o início e o fim, que nem está aqui, ó, início e fim. Ele não está mais colorindo, porque esse não é o fim, porque tem um problema. Então você tem que estar sempre atento nas cores, que as cores vão mostrar possíveis erros de sintaxe do seu site. Então, vários parágrafos, de novo, um H2, então eu posso ter quantos, vamos dizer assim, capítulos ou seções eu quiser no meu site, então eu tenho várias. E acabou, fechei o corpo, fechei o HTML e acabou o meu site. Então, de HTML, era só isso daqui. O que a gente viu de novo? A marcação link. Agora, no próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês a parte de CSS desse site.